Vamos meditar um pouco aqui na palavra do Senhor. Qual que é a qualidade das coisas ou das pessoas que têm te rodeado, que têm estado ao seu redor? De quem você tem se cercado? A mensagem ela vai citar aqui uma mulher chamada Sunem, né? Uma mulher da cidade de Sunem, uma pessoa rica, né? Que abençoou Eliseu com, vamos dizer assim, a gente costuma dizer um puxadinho, né? Ele passou lá uma vez e a mulher insistiu com ele que ele almoçasse. E aí, daí um tempo, a mulher chamou o marido, olha, vamos fazer aqui uma casa, dizer a palavra assim que a gente vai entender melhor, acho que um puxadinho, né? Vamos fazer um puxadinho aqui em cima da casa, para ele poder se sentir melhor, estar mais acolhido aqui. E o marido sentiu, né? Então, e ele aceitou a oferta. Vamos ler o texto? No segundo livro dos Reis, no capítulo 4, versículo 8. Até o 11. Reis, capítulo 4, versos 8 a 11. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangiu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa por nós, sempre por nós, é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Vamos pensar. A gente vai observar aqui algumas atitudes, né? De Sunem e o marido que convidou esse santo homem de Deus para casa e deu um lugar para ele. E a gente vê aí a visão da necessidade do outro. A gente fica, às vezes a gente se relaciona com tanta gente, na igreja, no trabalho, em casa, no lazer, na rua, quando você pega um ônibus, né? E eu já morei aqui, eu sei o que é pegar um ônibus, e às vezes você está cansado, você quer só virar para o lado e dormir, e pronto, né? E às vezes, ou quando eu trabalho lá em Dourados, a gente dormir à noite, e chega no outro dia, precisa levantar já para resolver, é uma correria. Se tiver necessidade, está do nosso lado, está distante. E essa mulher, ela dá uma lição interessante de ver a necessidade daquilo de Deus. De primeiro, convidar na casa deles. Segundo, mais além ainda, de fazer um quarto só para ele. O que foi feito para Eliseu, né? O que nós podemos aprender com isso? Primeiro, foi feito um local de refúgio, né? Deu um local de refúgio para Eliseu, um profeta, né? Um missionário do Senhor, vamos dizer assim, que andava longas distâncias. Não tinha ônibus, não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha carro, né? Automatizado que pudesse levá-lo, era a pé. Muito provavelmente, talvez, algum animal. E o que a gente vai observar aqui, a cama, a cadeira e a lamparina.
O que esses itens podem nos indicar ou nos ensinar? Sem querer, irmãos, fazer aqui qualquer exagero de interpretação desse texto ou de aplicação, né? Nós precisamos pensar nesses itens. Cama. Assim. Tá rolando. Tranquilo, irmão. Só um momento. Ah, tá cortando. Tá ótimo. Pode baixar um pouquinho. Não, não tem problema então não. Amém. Tranquilo, pastor. Uma cama, né? Primeiro item. Tá tudo certo agora? E aí a gente vai pensar a qualidade do sono, né? Essa mulher não pôs uma cama no quarto simplesmente para pensando assim que ele vai ficar a noite inteira trabalhando, evangelizando ou fazendo o ofício de profeta dele. Nós dormimos bem? Pensamos em quem está ao nosso lado quando dormimos? Porque às vezes a gente vai chegar em casa e vai se derrubar na cama e dormir, e quem está ao nosso lado, a gente não está preocupado, né? As aflições do dia a dia nos acompanham na cama. A gente vive muita emoção durante o dia, né? No trabalho, no dia a dia. E aí, às vezes, essa emoção vão para a cama com a gente. E aí o cérebro está cheio de coisas e eu mesmo, às vezes, eu demoro muito a dormir. Chego a levar uns 30, 40 minutos para dormir, porque o cérebro está lotado de coisa. E uma vez um pastor muito amigo meu, ele é psicanalista, aí ele me mostrou alguns caminhos para poder fazer com que o cérebro se desligue mais rápido, para poder dormir e relaxar, né? Mas a gente não pode trazer as nossas aflições para a cama. Nós praticamos as recomendações do Senhor. Aí em 1 de Pedro, no capítulo 5, versos, é um texto bem conhecido, né? Lançando sobre Deus as nossas ansiedades, né? Porque Ele tem cuidado de nós, né? Eu não vou nem abrir. Estou com ele aqui, mas a gente conhece esse texto. A gente tem praticado essas recomendações de lançar sobre Deus a nossa ansiedade, as nossas aflições, porque Ele pode, né, cuidar de nós, Ele cuida muito bem de nós. Não há nenhuma razão para a gente trazer as aflições para a cama e ficar ali remoendo e não descansar. Eliseu dependia desse descanso dele na cama para ele poder continuar o outro dia e trabalhar. Uma mesa e uma cadeira. Eliseu tinha à disposição onde sentar e onde apoiar alguns objetos. Talvez estava ali à mesa o texto, né, a escritura que ele tinha à mão naquela época. Talvez um pergaminho que ele pudesse escrever suas anotações, uma água, né? E algumas coisas que ele pudesse colocar ali. Bem possível, né? As Sagradas Escrituras e outras coisas. Mas a pergunta que está na minha mente é que com quem nós nos assentamos? O que está à nossa mesa ou quem está à nossa mesa? Qual é a qualidade das coisas ou das pessoas que nos rodeiam? Irmãos, muitos servos de Deus caíram. Muitos servos de Deus foram desabilitados das suas funções. Não porque faltou dinheiro no seu dia a dia,
não porque faltou Coca-Cola ou outra coisa. Mas eu lembro que no treinamento missionário que eu tive no mato, né? E às vezes a gente fazia uma caminhada de 8, 9, às vezes 13 quilômetros a pé para fazer evangelismo nas fazendas ao redor, que a gente morava no lado de uma mata. E todos os domingos a gente fazia isso. E às vezes eu andava assim com algumas pessoas que a conversa todos os dias, antes de chegar no local do evangelismo, era sobre qualquer coisa menos Bíblia, né? Era novela, e às vezes eu perguntava, gente, não tem alguma coisinha mais interessante aí para a gente poder discutir e pensar na estratégia que nós vamos usar lá? E as pessoas continuavam, né? Às vezes falta um bom livro, a Bíblia, né, na nossa mesa para meditar. Mas a gente sabe que na mesa de alguns tem os livros de autoajuda, né? Nós temos na televisão alguns pastores que pregam a autovalorização do homem, né? E aí a gente sabe que as pessoas hoje, principalmente nessa pandemia, muitos são pastoreados por essas pessoas que pregam que nós somos príncipes e que nós merecemos, que nós temos que reivindicar de muitas coisas, que nós o nosso pai é o dono do mundo e que nós merecemos coisas melhores. Nós sabemos disso, que existe isso. Quem está sentado à sua mesa? Quem tem suprido as coisas na sua mesa? Esses tipos de pessoas, os livros de autoajuda, ou às vezes nem de autoajuda, livros que não vão te trazer muito crescimento, né? A palavra do Senhor está na sua mesa? Timóteo 3,16, na segunda carta, ele diz que as Sagradas Escrituras, elas são assim, suficientes para nos ensinar, para nos corrigir, para nos tornar diante da vontade do Senhor, né? Procurar uma perfeição na palavra. Nós temos a palavra do Senhor como suficiente. E nós defendemos, né, como crentes em Cristo Jesus, que o Senhor e a sua palavra é suficiente para as nossas vidas. Assim como o Senhor disse para Paulo, né, em uma das suas aflições, a minha graça te basta. E eu fico lembrando, irmãos, quando eu cheguei em Guaíra, eu estava morando em Guaíra, e quando a Loendes teve o segundo AVC, e aí no hospital estava uma complicação lá, e pedimos uma transferência para um centro médico que tinha um neurologista, que tinha algo melhor. E aí eu pedi, olha, eu quero ir para Caratinga, ou para a minha cidade lá em Minas, onde fica mais perto dos parentes meus e dela, para eu tratar a minha esposa. E não foi concedido isso porque a Loendes não podia viajar para pegar uma distância grande. A gente estava mais ou menos a uns 2.000 quilômetros de casa. E aí a médica falou assim, olha, vocês podem ir para Curitiba ou para Cascavel. Aí eu fui para um canto chorar e pensar assim, o que eu vou fazer nesse lugar? Eu não tenho ninguém lá. Quem eu tenho lá em Cascavel? Né? E o Senhor deve ter parado e falado assim, mas esse menino não aprendeu ainda a lição, né? Que eu estou com ele. Ainda não colocou Mateus 28, 20, eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos, em prática. E aí não, então vamos para Cascavel, né? E cheguei lá no hospital,
já a Loena já foi encaminhada, e naquele mesmo dia foi para a UTI. E eu pensei, e agora? Né? Para onde eu vou, né? O mineiro diz assim, onde eu estou, né? O que eu estou fazendo aqui? E aí já veio um pastor, já me ligou e falou assim, olha, eu estou aqui na porta do hospital, eu vou te levar para você almoçar, para você se alimentar, e vou te levar para o hotel para você ficar lá. Pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum. Aí fiquei 2 dias, 3 dias, e eu estava me sentindo meio que sozinho, era uma aflição, porque eu saía do hotel, ia lá para Loenes, na UTI, não podia, nos dias lá, não podia estar muito perto, né? E ficava olhando assim de longe ela, e voltava, aí até que esperava um tempo para voltar de novo. E aí, daí a pouco, um pastor, olha, a esposa do reverendo Agripino falou de você e eu quero dar uma volta com você. Aí já me levou na igreja dele, numa reunião de célula, e o povo ali me abraçou, e a igreja me abraçou também. E aí fui, assim, rodeado de pessoas maravilhosas. E aí eu fico pensando, né? É para a gente pensar, não há porquê entrar em pânico se nós estamos, primeiro, ao redor está o nosso Senhor, né? O Espírito Santo de Deus está entre nós e nós temos ao nosso lado o melhor que nós podemos ter, que o ser humano pode ter, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo de Deus Todo-Poderoso. Não há por que haver desespero. E com isso, né, com a presença do Senhor na nossa vida, nós temos pessoas ao nosso redor que cuidam de nós mesmo à distância, né? E isso é maravilhoso. Então nós vamos pensar nisso, uma mesa e uma cadeira, né? É aquilo que é onde nós podemos nos apoiar, é onde nós podemos nos enriquecer, lendo, nos edificar lendo, aonde nós podemos ter alimentação. E aí a pergunta que está na mente e que precisa ficar sempre na nossa mente é do que nós temos nos alimentado e do que nós temos, de quem está ao nosso redor. Irmãos, a gente olha, a gente lê a palavra e às vezes romanceia, né? Ah, que texto lindo, que coisa maravilhosa, e às vezes nós não colocamos em prática. Nós vemos uma riqueza nesse texto aqui, nessa atitude dessa mulher, na atitude de Eliseu de aceitar com humildade aquilo que foi dado, que às vezes a gente também não tem tanta humildade, às vezes, para aceitar algumas coisas, e a gente precisa aceitar, né? A gente precisa ver a boa vontade, ver que Deus, quando a pessoa chega para o seu lado e te oferece algo, Deus já convenceu ele de que ele fizesse isso, né? E isso é bênção, né, na nossa vida. Uma lamparina, ou um candeeiro, como diz algumas versões. Necessitamos muito de luz. Ou de algo que produza a luz. Estudar num ambiente sem luz ou com pouca luz não vai nos ajudar em nada, né? Essa mulher sunamita viu essa necessidade de Eliseu. Nós temos visto a necessidade do nosso irmão. Nós podemos servir a Deus com aquilo que nós sabemos, que nós aprendemos. No meio da igreja existem várias profissões, vários talentos e habilidades, dons. E aí o que nós precisamos como essa mulher fez, que ela tinha a riqueza ali, o dinheiro à disposição dela, mas talvez você fale assim, eu não tenho dinheiro, né? Um dia eu estava na igreja e o irmão falou assim, irmãos, olha, se vocês precisarem de alguma coisa, venham até mim, vamos conversar, eu só não tenho dinheiro. Ele falou assim, mas eu tenho um abraço para te dar, né? Então, você pode não ter dinheiro, mas você tem um abraço, você tem
pode honrar a Deus e honrar as pessoas com aquilo que você tem, que você conhece. Às vezes uma pessoa está na igreja e tem lá alguma coisa em casa que precisa fazer, ou uma instrução sobre pintar, e às vezes você é um pintor na igreja e você não tem essa visão de ir lá e falar, fulano, olha aqui, você pode fazer assim, usar essa tinta. Isso é você ser benção na vida das pessoas. É você também, ao ser rodeado de pessoas, rodear outras pessoas para abençoar. Um grande risco, irmãos, quando a gente, por exemplo, vamos dizer, um missionário que está lá no campo distante, e aí ele se vê e fala assim, eu só posso ser, eu recebo muitas bênçãos, os irmãos me abençoam, e aí, às vezes não vê que tem também um constrangimento, uma obrigação de ser bênção. Às vezes as pessoas se veem só como alvo das ofertas e não alvejam ofertas e não direcionam ofertas para as pessoas. E nós precisamos fazer isso. Nós enriquecemos e somos enriquecidos com isso. Nós temos pessoas ao nosso redor que nos amparam e precisamos ser o amparo para as pessoas. E essa luz, irmãos, ela nos dá visão. Se a gente está de noite e apaga a luz na rua, na sua casa, o que acontece? Você vai ouvir lá na rua uns gritos. E tal. E aí, quando volta a luz, você vai ouvir outros gritos, né? Eu lembro quando eu estava estudando no colégio, à noite, e acabava a luz, todo mundo ficava... menos quando tinha prova, né? Que aí era muito bom, não tinha obrigação de fazer prova. Mas aí, quando voltava, todo mundo gritava de novo de alegria, porque a luz voltou. A luz causa um impacto na nossa vida. Ela faz com que enxerguemos além do nosso nariz. E quando não confiamos no Senhor para nos socorrer, né, nos problemas, então nós não vamos enxergar nada. Eu lembro que um dos momentos que eu cheguei em Cascavel também, daí uns 3 dias apareceu uma família, um pastor da IPI e a sua esposa, e falou, olha, GG, não fique sozinho não, vamos lá para casa, você vai lá para casa, fica lá. E aí de lá era um pouco perto lá do hospital, e aí eu cheguei e fui recebido pela família toda. E essa família deve ter ali umas 20 pessoas ali por perto, e sempre, e aí, como é que você está? Como é que está a Loines? O que você precisa? E me inspirou a confiar muito no Senhor. Pessoas crentes, pessoas firmes na palavra, e me inspirou muito. Falei assim, não, eu não posso deixar de confiar. Nunca, nunca, nunca. E interessante, quando o médico, o neurologista, chegou para mim e falou assim, olha, Geis, a sua esposa muito provavelmente está com a síndrome de Melas, que é uma síndrome que ataca as células, tira a energia da célula e pode causar AVC, e é uma doença neurodegenerativa, e assim e tal. E aí, olha, eu preciso ir lá voltar, e eu fiquei sentado, eu parei assim, pensei, Senhor, até quando que vai isso? E o meu trabalho? E aí veio na minha mente, assim, claro que foi Deus, e falou assim, agora você vai praticar aquilo que você estava ensinando para as pessoas, de autocontrole, de domínio próprio, de crer. Aquela promessa que você ensinou tanto lá em Mateus 28, 20, de que eu estarei convosco até a consumação dos séculos, que isso te dá paz de espírito, agora você vai praticar isso aí, né? E eu parei para pensar, não vai cair em mim nenhum desespero, porque o Senhor está comigo até a consumação dos séculos, aqui, enquanto eu estou neste mundo aqui. E aí eu vou ficar firme, e eu vou passar essa firmeza. E eu vou falar para vocês, quando eu fui no restaurante lá almoçar, a família era irmãos da Assembleia de Deus, estava indo para a igreja presbiteriana, e eles já estavam recebendo
o chefe da enfermagem, da UTI, que era a pessoa que estava cuidando da Loenes também, lá no restaurante, e evangelizando ele, ensinando ele a palavra e tal. E eu, quando ia almoçar, quem estava lá do lado sempre, na mesa? Esse rapaz. Aí eu ia lá, sentava perto dele, e olha, conversamos muito. Conversei muito da palavra de Deus, e chegou num tempo que ele falou assim, com as pessoas que estavam ali do meu lado: olha, a Loenes e o Ageilson me ensinou muita coisa. Olha, esses dois têm demonstrado uma fé em Jesus muito grande. E eu olhei: Senhor, glórias a Ti, né? Nada, nenhum mérito meu, porque é só o Senhor que nos faz esses feitos na nossa vida. E aí, quando o médico também falou assim: Ageilson, agora vocês podem ir. A Loenes está estabilizada, você não pode ir para Guaíra, porque lá não tem médico, neurologista, o hospital não vai conseguir atender bem vocês. Eu pensei: e agora? Né? Eu confesso que, quando eu estava lá em Guaíra, foi um momento que eu me senti muito realizado, muito útil na obra. E voltar de onde eu tinha saído antes não estava gerando em mim um conforto. Mas alguns irmãos, líderes meus na PMT, olha, volta, me recomendaram, né? Então eu voltei. E todas as coisas foram confirmadas. O Senhor me abençoou muito com as pessoas ali que estavam ao meu redor. Irmãos, por que não confiar no Senhor? E a pergunta vai voltar: de quem você tem se cercado? O Espírito Santo de Deus é a nossa melhor companhia. E a conclusão, né, dessa meditação sobre esses itens, todo esse aparato de Eliseu o deixava mais apto a ser bênção. Uma condição de descansar, de se alimentar, de ter bom estudo, deixava ele mais apto ainda para ser bênção na vida das pessoas. Eliseu retribuiu isso na vida de Sunamita, porque no texto aqui mais à frente, ele fala com Geazi: olha, vai lá, vê com essa mulher, porque ela me abençoou muito, vê o que a gente pode fazer. E Geazi fala: olha, ela não tem filho, ela é casada e não tem filho. E ele falou: chama essa Sunamita, essa mulher aqui. Ele falou assim: olha, em 1 ano você vai ter um filho. E daí 1 ano ela teve um filho, esse filho depois passou mal e deu-se como morto, e Eliseu foi lá e voltou, e esse filho voltou à vida. O que nós precisamos aprender aqui é essa questão da gratidão. Eliseu teve a humildade de aceitar uma oferta e teve também a mesma atitude dela, a visão da necessidade do outro. Vê lá com essa mulher o que ela precisa, porque ela me abençoou muito. O que aconteceu? Deu um filho para ela. Profetizou um filho na vida dela e esse filho veio. Qual que é o seu nível de gratidão? Com quem está você? O seu nível de gratidão a Deus, às pessoas? Se você ainda não parou para pensar nisso, eu estou te desafiando a pensar nisso agora e daqui para frente. A ser grato, a ter visão, assim como as pessoas têm a visão de cuidar de você, cuidar de nós, nós precisamos ter a necessidade de ver a necessidade dos outros. Isso deve ser quase que uma necessidade fisiológica na nossa vida, de ver o que os outros precisam e agradecer bem aquilo que as pessoas têm feito para nossas vidas. Eliseu ganhou um puxadinho, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, como iluminar as noites de estudo dele. E nós precisamos aprender com isso, a ver quem está ao nosso redor, a ver quem nós estamos abençoando também, de onde nós estamos tirando o alimento que nos edifica, a ver a presença do Espírito Santo na nossa vida, a valorizar essa presença
e sermos gratos a isso tudo.